Olha vocês aí de novo, mais uma vez aqui no canal do professor Bruno Garcia Redondo. Aquele pedido de sempre, né? Por favor, clique em curtir e se inscrever aqui no canal para acompanhar meus vídeos. Vídeo agora prosseguindo sobre procedimento especial de ação possessória. Vamos lá, passo seguinte aqui do procedimento da possessória, nós temos a petição inicial da ação. A petição inicial segue os artigos gerais 319, 320, 106, inciso 1, e também os requisitos específicos do artigo 561 do CPC. Então, requisitos específicos da petição inicial do artigo 561. O autor deve especificar a posse, sua duração e objeto. Deve identificar qual é a ameaça, turbação ou esbulho que foi praticado pelo réu. A data da lesão à posse. Informar se há ou não continuação da posse. E diz a doutrinando que você deve individualizar, trazer as características da coisa cuja posse está sendo molestada. Então aí são os requisitos específicos da petição inicial, um detalhamento melhor sobre a posse, principalmente atentando para a data da lesão à posse, especificar o tipo de posse, sua duração e objeto, identificar o vício possessório que há, ainda que nós tenhamos a fungibilidade, e o CPC não fala sobre o valor da causa. O valor da causa, segundo a STJ, é o valor do benefício patrimonial pretendido pelo autor. Então, o benefício patrimonial da posse que ele deseja retomar ou manter, enfim. Não necessariamente é o valor total da coisa ou o valor total do bem, tá? É o valor do benefício patrimonial, a expressão econômica do conteúdo da sua posse. Às vezes pode coincidir com o valor total do objeto, mas não necessariamente. E aí, quando eu falo data da posse, no artigo 561, é importante que nós temos duas ações possessórias possíveis. Ações possessórias de força nova e ações possessórias de força velha. O que isso significa? As ações possessórias de força nova são aquelas que seguem o procedimento especial do artigo 560 a 568. A força nova, aquela intentada dentro de ano e dia, tá? Dentro de ano e dia. A ação possessória de força velha, aquela impetrada, proposta depois de 1 ano e 1 dia da data da lesão à posse. Então nós temos duas espécies de ações possessórias aí. Ação possessória de força nova dentro de 1 ano e 1 dia. Essa é que tem um procedimento especial. E aí vejam que é dentro de 1 ano e 1 dia. Se você entrar naquele 1 dia, do 1 ano e 1 dia, ainda é força nova. Força velha é quando você entra no dia 2, depois de 1 ano em diante. Então, procedimento especial, apenas ação possessória de força nova. Pensando então no procedimento especial, iniciando a aula aqui com o procedimento especial, e aí depois eu vou falar da possessória pelo procedimento comum, que também é importante. 2 pontinhos só sobre elas, daqui a pouco. Vamos analisando aqui inicialmente força nova, que é o procedimento especial, analisar cumulação de pedidos. Então vimos petição inicial, o rito da força nova, que vai seguir o CPC aqui no procedimento especial. Cumulação de pedidos. O CPC vai deixar muito claro, no artigo 555, qual é o pedido principal e que pedidos podem ser cumulados. O pedido principal de qualquer ação possessória é a tutela possessória. Proteção à posse, acabar com a moléstia à posse, acabar com a ameaça, acabar com a turbação ou acabar com o esbulho supostamente praticados pelo réu. Esse é o pedido principal, mas podem ser acumulados outros pedidos pelo artigo 555. Vamos lá, inciso 1. Pode-se acumular pedido de condenação em perdas e danos. Pensem que, fruto da lesão possessória, o sujeito perde a venda do bem, o bem foi invadido, ele perdeu um possível comprador. Perdas e danos. Pensem que foi lá e demoliu uma casa que estava construída no terreno. Indenização, foi lá e devastou uma plantação, acabou com uma colheita. Perdas e danos. Qualquer prejuízo resultante da violação à posse. Inciso 2 do 555, indenização dos frutos. Teve algum prejuízo em relação aos frutos, cabe indenização. Inciso 3, imposição de uma medida adequada para evitar nova turbação ou esbulho ou para garantir o cumprimento da tutela provisória. Então, acumular uma medida de apoio, uma medida executiva típica ou atípica. É interessante que o Código Velho trazia um pedido que era o de desfazimento de construção ou plantação. Era antigamente chamado de pedido demolitório. Então, você podia pedir para desfazer construção ou plantação feita pelo réu invasor. E alguns falavam que quando cabia pedido demolitório, também cabia pedido de reconstrução. Então, para demolir o que construiu ilegalmente ou para reconstruir o que erradamente demoliu. Seria como se fossem duas faces da mesma moeda. O curioso é que o CPC novo não traz essa hipótese expressamente ali no artigo 555.
E aí vem a pergunta. Além dos 3 incisos, indenização, perdas e danos, indenização dos frutos e medida de apoio, outros pedidos poderiam ser acumulados ou não, e se sim, no procedimento especial ou não. Quando a gente fala de acumulação de pedido em procedimento especial, eu relembro mais uma vez os artigos 327, parágrafo 2º, que lá na frente é complementado pelo 1049, parágrafo único. O 327, parágrafo 2º diz assim: quando você acumula pedidos de procedimento especial, segue procedimento especial. Então, para acumular todos os pedidos do 555, mantém-se o procedimento especial da ação possessória. Mas se você quiser um pedido que não está no próprio 555, aí ele não vai ser um pedido de procedimento especial, ele vai ser um pedido de procedimento comum. E diz 327, parágrafo 2º, se você for acumular um pedido de procedimento especial com um pedido de procedimento comum, vai acumular no procedimento comum. Mas fala o parágrafo 2º, tentando sempre que possível manter as vantagens práticas da tutela jurisdicional diferenciada, tentando manter as vantagens práticas do procedimento especial sempre que possível. Então pense em pedido demolitório ou pedido de reconstrução, já que hoje em dia não está no 555, é um pedido de procedimento comum. Vai acumular, vai perder o procedimento especial da possessória, vai seguir o procedimento comum, mas se o juiz achar que é compatível tentar manter o procedimento especial, ele mantém lá as diferenças procedimentais do procedimento especial. Visto então a petição inicial, pedidos, o próximo passo é protocolada a petição inicial, o juiz vai dar a primeira decisão do processo, chamada decisão liminar positiva. Positiva porque recebe a petição inicial e o que o juiz tem que fazer nela? Artigo 562. O juiz tem que analisar o pedido de, entre aspas, liminar. O juiz tem que analisar se ele defere ou não tutela provisória. Algumas observações aqui sobre a tutela provisória. Em primeiro lugar, a tutela provisória, por ser provisória e gênero, ela pode ter como espécies tutela de urgência ou de evidência. A doutrina aqui costuma dizer que na ação possessória, alguns falam que seria até uma hipótese de tutela de evidência ou tutela da urgência, com a urgência legalmente presumida. Há um debatezinho, mas se pode chamar pelo gênero. A liminar é a concessão de tutela provisória, seja de urgência, seja da evidência. Para garantir o cumprimento da tutela provisória, diz o 559, o juiz pode exigir garantia para a efetivação da tutela provisória. Ele pode dizer, entre aspas, uma caução, uma garantia que está lá na regra geral das tutelas provisórias, que vem no artigo 294 ao 311 do CPC. Outra observação importante é que a regra geral da tutela provisória do artigo 562 é que ela seja decidida logo após protocolada a petição inicial do autor, ou seja, antes da citação do réu. Em outras palavras, a regra geral é que a tutela provisória seja inaudita altera partes, antes da oitiva da outra parte, antes que a outra parte seja ouvida, ou seja, antes da citação do réu. Excepcionalmente, a gente pode ter duas situações aí. Em primeiro lugar, fazenda pública ré, artigo 562, parágrafo único. Não cabe tutela provisória inaudita altera parte contra a fazenda pública como regra geral. Diz o 562, parágrafo único. Primeiro se intima o representante judicial da fazenda e dá a ele um prazo para impugnar o pedido, por exemplo, de tutela provisória. E depois de ouvida a fazenda, aí que se decide o pedido de tutela provisória. Então, contra a fazenda pública, a regra geral não cabe tutela provisória inaudita altera parte. Segunda observação, artigos 562 com 564, parágrafo único, que seguem a regra do novo 300, parágrafo 2º, que foi até generalizada essa hipótese. Que hipótese é essa? É a hipótese da chamada audiência de justificação. Quando se dá em possessórios, se chama normalmente audiência de justificação de posse. O que é audiência de justificação? Quando não houver elementos suficientes para amparar uma concessão de tutela provisória, pode o juiz, antes de indeferir, ou antes de simplesmente indeferir a tutela provisória e determinar a citação do réu para apresentar a resposta, o juiz pode indeferir momentaneamente e intimar o réu não para apresentar a resposta já, mas para comparecer a uma audiência rápida, chamada de audiência de justificação. Justificação para o autor justificar sua prova. Que tipo de prova é produzida na audiência? Se a audiência é a prova oral. E que outro tipo de prova? É a que não está em anexo à petição inicial, ou seja, outras provas que não a documental que já consta dos autos. Então, as provas documentais não foram suficientes. Mas também não foram suficientes para falar que o autor claramente não tem o direito.
o juiz está em dúvida. Não é caso nem de indeferir de plano, mas também não é o caso de deferir de plano. O que o juiz faz? Ele não defere inaudita a outra parte e cita o réu não para apresentar resposta, mas para uma audiência de justificação. E essa audiência de justificação é para justificar alegações do autor, ou seja, produzir provas exclusivamente do autor. Doutrina e STJ dizem que a audiência de justificação é um meio de prova exclusivo do autor. Por que o réu tem que ser citado em nome do contraditório da ampla defesa? Para fiscalizar a coleta da prova oral do autor. Então, só o autor, por exemplo, arrola testemunha. O réu não arrola testemunha para audiência de justificação. Mas o réu é citado e intimado para comparecer a essa audiência para quê? Para fiscalizar a legalidade da audiência. Por exemplo, poder alegar um impedimento ou suspeição de uma testemunha, fazendo a contradita testemunha. Diz a doutrina e alguns julgados que o réu pode até formular perguntas para a testemunha do autor. Ele não pode trazer seus próprios testemunhos, mas por estar na audiência ele poderia fazer perguntas. Principalmente fiscalizar se tudo que está indo para uma auta de audiência, por exemplo, escrita, está indo com exatidão, é transcrito tudo o que está acontecendo. Você tem alguma afirmação falsa que não corresponde à realidade, alguma omissão indevida. Então fiscaliza a regularidade da audiência. Então o réu não produz prova, mas participa da produção da prova do autor. E o réu não apresenta resposta, não apresenta defesa oral nessa audiência. Não há defesa nessa audiência. Da audiência a gente vai ver a decisão sobre a tutela provisória. Da decisão sobre a tutela provisória o réu vai ser intimado. E da intimação do réu sobre a decisão dando ou não a tutela provisória é que vai começar a correr o prazo de resposta do réu, 15 dias para contestação. Então contestação nem começou a correr prazo ainda, é muito lá na frente. Primeiro o juiz tem que decidindo intimar o réu da decisão. Da intimação do réu da decisão é que começa a correr 15 dias para contestação, resposta. Então não vem resposta nessa audiência. Não há impugnação nem ao pedido de tutela provisória, muito menos contestação. Consequência prática, se o réu citado faltar a essa audiência, não há revelia. Não se fala em revelia, por técnica estricto senso falando, porque revelia é ausência de resposta, porque nessa audiência não vem resposta. Alguns falam que a ausência de réu de parte à audiência se chama contumácia. Contumácia é um fenômeno totalmente diferente de revelia. Se contumácia for mera ausência à audiência, nesse nosso exemplo a contumácia não gera qualquer efeito danoso ao réu. Ele apenas falta à audiência. Tecnicamente não é revelia, não há presunção relativa de veracidade dos fatos, ainda que do ponto de vista prático e psicológico, até o autor possa ganhar mais facilmente a liminar com o réu simplesmente ignorando uma convocação para ir a uma audiência. Mas do ponto de vista técnico-processual, revelia não é, e o prazo de contestação está totalmente preservado no futuro. Então vejam, a audiência é para produzir provas do autor, o autor produz as provas e vem a decisão sobre a tutela provisória. A decisão pode vir oral e imediata em audiência ou o juiz levar os autos à conclusão e depois vir uma decisão escrita de gabinete. Somente da decisão do juiz e da intimação do réu sobre ela é que começa a correr, pelo parágrafo único do 564, o prazo de resposta do réu. Prosseguindo aqui, então, no procedimento, vamos lá. Então, nós temos ou petição inicial e decisão já de uma vez, deferindo inaudita a outra parte, e aí cita réu, já intimando ele da decisão, inaudita a outra parte, e já citando ele e intimando para apresentar a resposta em 15, ou, segunda hipótese, petição inicial, o juiz não dá tutela inaudita a outra parte, cita réu não para contestação, mas só para audiência, justificação, réu comparece, juiz dá decisão deferindo ou não a tutela provisória, que aí não vai ser mais inaudita a outra parte, mas a gente vai ter a audiência de justificação no meio, e da intimação dessa decisão, positiva ou negativa, é que começa a correr o prazo de 15 dias para a resposta do réu. Falando em citação, a gente tem uma novidade do Código de 2015, um artigo que não existia no Código Velho, que é o caso de citação de um grande número de pessoas no polo passivo. Novo artigo 554 do Código de 2015. O parágrafo primeiro fala assim: no caso de ação possessória, em que figura no polo passivo um grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados e a citação por edital dos demais, determinando-se ainda a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência, deve ser intimada também a Defensoria Pública. Então vejam, nós temos um grande número de pessoas no polo passivo, cita pessoalmente quem foi encontrado, cita por edital os demais, intima-se obrigatoriamente o Ministério Público e, se houver indícios de pessoa hipossuficiente, intima também a Defensoria Pública.
O parágrafo 2º diz que, para fins do parágrafo 1º, o oficial de justiça vai procurar os ocupantes por uma vez, e os que não forem contados na primeira tentativa já é citação por edital deles. E o parágrafo 3º diz que o juiz deve dar ampla publicidade sobre a existência dessa ação e sobre os cursos dos prazos processuais nessa ação. E essa ampla publicidade diz, olha que interessante, parágrafo 3º do 554, o juiz pode se valer de anúncios em jornal ou rádio local, publicação de cartazes na região do conflito e utilizar qualquer outro meio. Pode botar um carro de som com alto-falante, um cartaz ali, um outdoor, pregar um papel na porta do estabelecimento, enfim. Então o juiz tem que dar uma ampla notícia sobre a existência da ação e sobre o curso do prazo, independentemente, ainda que em paralelo os outros estejam sendo citados por edital. Eu mencionei para vocês então que, uma vez citado, e agora acabando aqui com essa exceção do grande número de pessoas, voltando para a regra geral, né, pensando em um autor e um réu, prazo para resposta, artigo 564, o réu é citado para quê? Para apresentar a resposta no prazo de 15 dias. E a partir daí, diz o 566, a partir da resposta, a gente não tem mais diferença do procedimento especial. Segue o procedimento comum. A gente tem fase de saneamento e organização, fase instrutória e, no final, sentença. A partir daí, a gente acabando o procedimento especial, vamos falar um pouquinho de procedimento comum, né, Emily? Eu falei, possessória de força velha, aquela protocolada depois de 1 ano e 1 dia da data da lesão à posse, ela segue o procedimento comum. Você até pode chamar de ação de manutenção de posse, ação de reintegração de posse, mas o juiz vai ter que ter muito cuidado quando receber uma petição inicial e, apesar do nome em júris da peça, ele não vai dar o procedimento especial, ele vai dar o procedimento comum. E aí nós temos duas diferenças para o CPC. Na ação possessória de força velha, o CPC diferencia aquela quando for litígio individual e de quando for litígio coletivo pela posse de imóvel. Então, possessória de força velha depois de 1 ano e 1 dia. Primeiro, litígio individual, artigo 566. Segue o procedimento comum. Se segue o procedimento comum, nós vamos ter petição inicial e citação do réu para quê? Para audiência de conciliação ou mediação. É diferente do procedimento especial, no qual você tem a tutela provisória e depois não audiência, você tem já direto a resposta. Procedimento comum cita réu para audiência do artigo 334, de conciliação ou mediação, e depois corre para a resposta. A grande polêmica é que vocês vejam que tem a audiência no meio do caminho, no procedimento comum que no especial não tem, a audiência de conciliação e mediação, mas o mais importante tem a tutela provisória não dita altera parte prevista como regra geral no procedimento especial, e no procedimento comum você tem uma omissão do CPC sobre se a tutela provisória vem inaudita altera parte ou não, ou vem depois da citação. E a rigor, há o seguinte debate: se cabe tutela provisória na possessória de força velha. Porque pensem, já está esgotado um prazo talvez longo, mais de 1 ano e 1 dia. Será que ainda haveria urgência para justificar a tutela de urgência? E será que caberia tutela de evidência lá 311? Poxa, se a gente não está mais no procedimento especial, será que a justificativa da diferença prática de procedimento especial para comum seria exatamente caber ou não a tutela provisória e só caber na força nova e não caber na força velha? Sobre isso, nós temos até 3 correntes doutrinárias e uma delas capitaneada pelo STJ, que eu vou considerar majoritária. Tá? Nós temos uma corrente doutrinária, por exemplo, o professor Joel Dias Figueira Júnior, ele entende o seguinte: olha, a diferença realmente é possessória força nova versus força velha. Dentro da tutela provisória, é o seguinte, ele entende, na possessória de força velha, só caberia tutela da evidência e não tutela de urgência. Então ele fala, tutela de urgência não cabe na força velha porque esgotou o prazo de 1 ano e 1 dia. Mas você pode, por exemplo, pedir a tutela da evidência punitiva. Né? Você vê que o réu, por exemplo, ele está tentando causar um transtorno, um tumulto, alguma coisa assim, tem lá documentos ao qual o outro não refute. Aí você tentando enquadrar no 311, caberia tutela da evidência, mas tutela da urgência nunca, porque o esgotamento do 1 ano e 1 dia retiraria a alegação de risco de dano. Risco de dano causado por culpa do próprio autor. A segunda corrente, por exemplo, o professor Alexandre Câmara, fala o seguinte: tutela provisória de ação possessória de força velha, sempre cabe tutela da evidência. Então ele concorda com a corrente do professor Joel. Mas o Câmara dá um segundo passo, ele fala, e às vezes pode caber tutela de urgência sim. Tutela de urgência não para riscos de danos velhos, mas para riscos de dano novos, por exemplo, riscos que surjam depois do 1 ano e 1 dia. Ele fala assim, você não pode fazer alegação de risco de dano, a minha posse está sendo violada, se for aquela violação desde lá de trás, mais de 1 ano e 1 dia. Mas pode trazer um dano que surgiu depois, 1 ano e meio depois.
Por exemplo, agora 1 ano e meio depois é que eu vou entrar com a ação, porque agora surgiu um comprador do imóvel. 1 ano e meio atrás não tinha, mas agora eu tenho me interessado em comprar um imóvel que está erradamente invadido. Então, se você tem um risco de dano novo posterior ao ano e um dia, a esse risco de dano novo justificaria o pedido de tutela de urgência. Então, não seria qualquer risco de dano, mas apenas risco de dano mais recente. Terceira corrente majoritária em doutrina e principalmente no STJ é aquela que não faz a menor distinção. Fala que seja na possessória de força nova ou força velha, sempre cabe tutela provisória. Inaudita altera parte ou não, o que importa é se preenchidos os respectivos requisitos. Então, possessória de força velha se aplica, por ser procedimento comum, o 294 ou 311, que traz todo o regramento da tutela provisória, tanto de urgência quanto de evidência. E se o autor conseguir demonstrar a presença dos requisitos através de argumentação de fato e de direito e provas que ele produza, ele pode perfeitamente ganhar a tutela provisória, seja de urgência ou da evidência. Segundo rito de força velha que existe, como eu mencionei para vocês, quando se tratar de litígio coletivo pela posse de imóvel. Litígio coletivo pela posse de imóvel, artigo 565, novidade do CPC. Vamos lá, 565. No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou turbação afirmada na petição inicial tiver ocorrido há mais de 1 ano e um dia, ou seja, litígio coletivo pela posse e possessória de força velha há mais de 1 ano e um dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão de liminar, deve designar audiência de mediação, a se realizar em até 30 dias. Então vejam que o 565 proíbe a tutela inaudita altera parte na força velha só quando for litígio coletivo pela posse de imóvel. Eu falo, não vai dar tutela provisória e vai citar para audiência de conciliação e mediação do artigo 334. Beleza, tem a audiência. Concedida a liminar, se essa não for executada no prazo de 1 ano, a contada data da distribuição, caberá ao juiz designar a audiência de mediação. Então fala de uma outra hipótese. Deu a liminar, não foi executada em 1 ano, marca a audiência de mediação. Parágrafo 2º. O Ministério Público será intimado para comparecer à audiência. A Defensoria Pública será intimada sempre que houver um possível beneficiário de gratuidade de justiça. Parágrafo 3º. O juiz pode comparecer à área objeto do litígio quando a sua presença se fizer necessária para efetivar a tutela jurisdicional. Termina no parágrafo 4º e 5º, dizendo, olha que interessante, parágrafo 4º, os órgãos responsáveis pela política agrária e política urbana da União, do Estado ou DF e de município onde se situe a área objeto do litígio, poderão ser intimados para audiência. Então, órgãos de política agrária e de política urbana, tanto de União, quanto do Estado e quanto do município, os três, vezes 2 dá 6, órgãos podem ser intimados para audiência, a fim de manifestarem sobre seu interesse no processo e sobre a existência de possibilidade de solução para o conflito possessório, já que você tem lá um litígio coletivo pela posse de imóvel. O que os órgãos poderiam ajudar lá em regularização de terreno, desmembramento, lotes, alguma coisa assim, nesse sentido. E o parágrafo 5º diz que se aplica o disposto nesse artigo ao litígio sobre propriedade de imóvel. Apesar de estar no artigo de possessória, no litígio coletivo por propriedade de imóvel se aplica essa solução da audiência de conciliação e mediação, proibição da tutela provisória inaudita outra parte, intimação de MP, de defensoria e esses órgãos aí de política urbana e agrária. Eu vou parar o vídeo aqui para fazer um último ponto, que a gente tem que analisar basicamente as regras comuns ao procedimento especial e procedimento comum. Então vimos nesse vídeo de hoje agora o rito do procedimento especial, o rito do procedimento comum, que não tem a menor diferença prática do que se estuda normalmente no processo civil, e o terceiro bloco aqui da aula vai ser exatamente da resposta para frente. E aí, dentro de resposta, eu vou analisar alguns pontos aqui comuns, tanto ao procedimento especial quanto ao procedimento comum. Fraciono para não ficar muito longo, daqui a pouquinho nos vemos no próximo vídeo. Por favor, se inscrevam e curtam aqui. Até daqui a pouquinho.